Fala, gente! Bom, atendendo a muitos pedidos, hoje eu vou contar para vocês como que eu virei comissário de bordo, como que surgiu essa profissão na minha vida. E muita gente não sabe que isso nem era o meu sonho. Aliás, eu nem sabia o que era um comissário de bordo. Mas esse vídeo não é só sobre comissário de bordo, tá? Sobre a minha profissão e como eu me tornei. Esse vídeo é sobre os sinais que Deus coloca na sua vida. Então eu preciso que você preste muita atenção nessa história e perceba comigo como eu fui sendo direcionado por Deus até conseguir chegar nessa profissão. Vamos lá? Então vamos começar. Eu fazia faculdade de fisioterapia, já estava no 7º período, e eu estudava fisioterapia na Unigran Rio, uma faculdade que tem aqui no Rio de Janeiro, fica ali em Duque de Caxias, e é bem próximo à cabeceira da pista do aeroporto do Galeão. Eu já estava no 7º período, e estava maçante para mim assistir às aulas, eu não estava feliz com aquilo, eu não sabia o que eu queria, e teve um dia de manhã que eu estava assistindo às aulas, eu estava bastante distraído, não estava conseguindo focar, e eu decidi sair da sala de aula. Os aviões pousavam de manhã, aquele monte de voo chegando, voo internacional chegando, os aviões iam pousando e aquele barulho ia tirando a minha concentração. Ao sair da sala de aula, tinha uma espécie de uma varanda, eu estudava num prédio, minha sala ficava no último andar desse prédio. Logo que eu saí, vinha aquele barulho daquele avião se aproximando, e aí, de fato, eu olhei para cima e vinha um avião gigante da American Airlines, que hoje é a concorrente da empresa que eu trabalho. E eu olhei aquele avião, fiquei olhando aquilo, achei aquela coisa incrível. Eu sempre tive paixão por aviões, eu sempre tive paixão por aeroportos, mas eu não sabia o que era um comissário de bordo. Para mim, o avião, eu nunca tinha andado de avião, então para mim a gente entrava no avião, só tinha o piloto, nem sabia que tinha copiloto. Infelizmente, eu cresci numa comunidade que não tinha tanto acesso a esse tipo de informação, e eu achava que a gente entrava, o piloto fechava a porta e a gente ia. Então, assim, eu sempre fui ligado à aviação, meu coração sempre estava ali. Eu fazia aeroporto em casa, quando eu era pequeno, na cama, na lateral da cama eu desenhava os portões de embarque, fazia os fingers de papelão e os aviãozinhos de isopor para eu poder brincar. Os meus pais me levavam no Galeão, tem até um vídeo meu aí falando sobre isso, sobre o Galeão. Os meus pais me levavam naquele terraço panorâmico para ver os aviões pousando e decolando. Então eu sempre tive a paixão, mas nunca tive conhecimento da profissão. Então eu vi esse avião pousando e naquele momento eu tive um estalo, tipo, vai buscar o que você quer. Primeiro chamado de Deus, tá? Peguei minhas coisas, saí da faculdade, cheguei em casa, encontrei minha mãe, ela ainda não tinha saído para trabalhar. Eu estudava de manhã e ela falou: o que houve? Que você veio embora mais cedo? Estudava em tempo integral? Falei: mãe, você me perdoa, eu sei que é um custo muito alto e sacrificante para eu fazer essa faculdade, ainda mais agora que eu estou próximo do término, mas eu não estou feliz, não é isso que eu quero. E minha mãe, com toda aquela mãezona que vocês já conhecem, quem me segue há muito tempo, ela: o que você quer? Eu falei: mãe, eu preciso arrumar alguma coisa no aeroporto, é isso que eu quero. Ela, com toda aquela paciência do mundo de tia Zezé, foi lá no meu tio, que morava do lado da minha casa, comprar um jornal todos os dias. Ela pegou o classificado e nós fomos juntos procurar emprego no classificado que fosse relacionado ao aeroporto. E tinha um anúncio para uma vaga de atendente bilíngue no aeroporto do Galeão. Esse anúncio era para comparecer à entrevista no MEA, era só chegar lá e comparecer. E aí minha mãe se arrumou, nós fomos até o MEA, que a gente morava perto, né? E aí, chegando lá, apertei a campainha: oi, eu vim para a entrevista. Eu fui olhado de cima e embaixo, com um olhar de desdém, e a moça que me atendeu, ela falou: essa vaga já foi preenchida. Eu saí desolado dali, mas sem saber que aquilo ali ainda era Deus operando, me desviando, me jogando de um lado para o outro para poder chegar no caminho certo. Minha mãe, mais uma vez, mãezona: calma, filho, relaxa, porque eu sempre botei muito de mim em tudo que eu faço, sempre criei muita expectativa em tudo. Então, quando uma coisa dava errado, a minha frustração era gigante. Minha mãe falou: mamãe, tem que comprar algumas coisas aqui pelo MEA, vamos dar uma volta, a gente vai achar o que fazer. E a gente está caminhando pelo MEA na Dias da Cruz, tinha um prédio de esquina bem grande, com uma placa, com um avião desenhado, escrito Fly, Escola de Aviação, terceiro chamado de Deus. Minha mãe: olha aquilo ali, vamos lá ver o que é. Chegamos lá, ela parou tudo que ela tinha que fazer, foi direcionada ali para mim. A gente chegou na porta da Fly e aí tinha uma plaquinha: mudamos para o centro da cidade, endereço tal. Minha mãe, sem pensar duas vezes, me pegou pelo braço: vamos embora. Pegamos o 249, que era o ônibus que levava para o centro da cidade, onde ficava essa escola de aviação, fomos até a Fly.
Lá a gente estava na fila para poder pegar informação e tinha uma menina também pegando informação. Essa menina falou: olha, eu sei que vocês vão pegar informação aqui, mas dá um pulinho na companhia do ar. Eu acabei de vir de lá, achei bem legal. Eles têm um mockup. Mockup, para quem não sabe, é uma reprodução de parte do avião. Eles têm um mockup, eu achei um pouco mais imersivo. Dá um pulinho lá para vocês conhecerem. Nem pegamos informação na Fly. Fomos direto para a companhia do ar. Era bem pertinho. Chegando na companhia do ar, eu perguntei sobre os cursos que tinham, só que eu precisava fazer um curso que fosse acessível, que coubesse dentro do orçamento da minha mãe. Como eu nem sabia o que era comissário de bordo, o primeiro curso que ele me ofereceu foi o de agente de aeroporto. Na época ele custava R$200 e eu podia parcelar em 4 vezes de 50, e minha mãe podia me ajudar com isso. E aí eu falei, tá, mas o agente de aeroporto, o que ele faz? Ele me explicou, ele trabalha no check-in, emissão de passagem e tudo mais. Na época ainda se fazia emissão de passagem manual, a gente aprendeu isso no curso, apesar de já ter sistema. Como era uma época que o sistema caía, né? Isso foi em 2005, ainda se fazia emissão de passagem manual, aquele bloquinho. E aí eu falei, eu só quero saber uma coisa, entra no avião? E aí ele me falou, na época até o atendente era Fred, o nome dele. Ele falou, entra sim, você entra no avião para você poder entregar a documentação pro comandante, para conferir se o passageiro tá bom. Eu falei, é isso que eu quero, tá ótimo, para mim tá ótimo. Aí me inscrevi, comecei o curso numa segunda-feira, tô fazendo o curso, me encantando, os códigos de aeroportos, aquela coisa toda. E aí quando foi na sexta-feira, a professora liberou a turma e ela falou, Rodrigo, você fica, eu preciso conversar com você. E eu, tímido naquela época, falei, não, professora, eu fiz alguma coisa de errado? Ela, não, você está no curso errado. Terceiro chamado de Deus. E aí, eu falei, como assim no curso errado? Ela, você deveria ser comissário de bordo. Eu falei, comissário de bordo? Mas o que é comissário de bordo? E ela foi me explicando. Comissário de bordo era agente de segurança, atuava dentro da segurança, que viajava. E quanto mais ela falava, mais os meus olhos brilhavam e mais era aquilo que eu queria. Saí da aula, fui pegar as informações do curso, só que na época o curso custava R$1.500, de para fora da minha realidade. Então eu já cheguei em casa, já cabisbaixo, minha mãe já percebeu o que aconteceu. Aí eu expliquei para ela, contei a situação e mais uma vez a tia Zezé virou para mim e falou, é isso que você quer? Eu falei, ai mãe, eu tenho certeza, é isso que eu quero. É isso que você vai ter. Aliás, hoje, é sexta-feira, o seu pai vai tocar naquele bar lá do Caxambi. E meu pai é músico, pra quem não sabe, hoje em dia ele não toca mais assim comercialmente, mas na época ele ainda tocava, ele foi tocar num bar, no Caxambi, chamado Caxambia. E aí minha mãe falou, a sua tia Mário e seu tio Jair, que era um casal de amigos dele, o tio Jair já é até falecido, Deus o tenha aí, uma pessoa muito importante na minha vida, me ajudou muito também na minha carreira e tá olhando por mim agora, tenho certeza que ele tá muito orgulhoso. E ela falou, a tia Mário e o tio Jair vão pra assistir. Por que você não entra em contato com a filha deles, a Ana Paula? Que ela é comissária da Varig. Aí você conversa com ela, toca uma ideia. Terceiro chamado de Deus. Ótimo, peguei, liguei para Ana Paula quais são as chances de uma comissária estar de folga naquele dia. Poucas, né? É bem questão de sorte. Mas um chamado de Deus. A Ana Paula estava de folga e ela falou, não, eu vou sim, vou, que eu te conto tudo da profissão. E aí ela foi, fomos pro bar. Chegando lá, ela me contou tudo, só que aí veio mais um outro empecilho. Ela, não, você tem que fazer o seu curso na Varig. A Varig tem o próprio curso. E você sendo um bom aluno, se destacando, você entra na própria Varig, já faz a seleção lá. Meus olhos brilhavam. Mas qual era o empecilho? O curso da Varig era o dobro do curso da Companhia do Ar, que eu ia fazer. Então ficava mais difícil. E aí minha mãe, quando eu cheguei em casa, minha mãe, como foi a conversa com a Ana Paula? Ah, foi legal. Mas por que você tá triste, você não tá entusiasmado? Eu falei, é o preço, mãe, do curso, eu queria muito fazer na Varig. Minha mãe falou, você quer fazer? Você vai fazer. Nessa época minha mãe tinha um trailer de comida, de peixe, de cerveja na Ilha do Governador, ela dava aula de manhã no colégio e trabalhava no trailer à tarde. E aí ela falou pra mim, bom, eu vou dispensar uma funcionária minha do trailer, a Arielle, durante o tempo que você for fazer o curso, porque o curso você pagava prestações de R$200. O total do outro curso que eu ia fazer. Você vai me ajudar no lugar dela, servindo, eu já ajudava ela, mas você vai me ajudar em tempo integral, você vai sair do curso, vai pra lá me ajudar, eu dispenso ela e pago o seu curso. E quando você se formar, eu boto ela de novo. E a Arielle, ela foi tão boa, assim, eu perdi contato com ela, mas se um dia ela assistir esse vídeo, eu quero que ela saiba que eu sou muito grato a ela. Ela foi tão boa que ela continuou trabalhando no trailer para minha mãe e falou, tia, se sobrar alguma coisinha a senhora me dá, mas o Rodrigo vai fazer esse curso dele. E foi uma mobilização no trailer, os clientes, quando eu fui fazer minha seleção, todo mundo ajudava. Um ajudou, a dona Alzira, não esqueço nunca mais, também perdi contato, ela ajudou com a minha passagem, o
a Nelly, que morava lá em frente, o seu William, um me emprestou um sapato, outro me emprestou um terno. Foi uma mobilização para que eu fizesse isso. A realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha esse sonho. Comecei a fazer o curso na Varig em agosto de 2005. Faltando um mês para eu terminar o curso, eles falaram pra gente que a Varig ia fechar e que nós deveríamos procurar a TAM, porque na época a TAM era a que mais tinha estrutura para poder adquirir as rotas da Varig e crescer. A Gol estava só começando, então, mas que a gente mandasse o currículo, porque era muito difícil para ser chamado. Eu cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe, aí fiquei pensando nisso o dia inteiro e eu não podia acessar a internet, meu pai não deixava nessa época, era a época que eu tinha muitos conflitos com meu pai. Então, como o telefone era dele, ele pagava e não deixava entrar na internet. Eu entrava na internet de madrugada, escondido. Eu tinha uma extensão que você apertava um botão, ela enrolava todinha. Ele ia dormir, meu quarto era lá embaixo, eu conectava a internet no telefone dele para poder fazer minhas pesquisas de curso e tudo mais. Se eu ouvisse um barulho, apertava um botão, apagava tudo, fingia que eu estava dormindo e ele nunca descobriu que eu usava a internet dele. Nessa madrugada eu entrei no site da TAM, eu vi que estava aberto para as inscrições para a vaga. E aí eu decidi me candidatei à vaga, fui dormir, no dia seguinte eu fui para aula e nesse dia eu tinha combinado com os meus colegas do curso da gente ir até o aeroporto Santos Dumont para poder perguntar aos comissários. A gente viu os comissários desembarcando e perguntava como é que era a tua carreira, muita curiosidade, como todo mundo tem, qualquer profissão quando você está começando. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha chegado do trabalho, do colégio, ainda não tinha ido pro trailer, e nós íamos juntos, e meu pai não estava em casa. Eu falei, mãe, posso conectar a internet rapidinho no telefone dele, só para eu ver se o meu currículo chegou na TAM? Claro, filho, vai lá. Eu fui, conectei e, para minha surpresa, o meu currículo não só tinha chegado, como a TAM estava me chamando para fazer a seleção dali a 2 semanas e eu não tinha nem terminado o curso. Eu entrei em desespero, falei, mãe, o que eu faço? Ela entra em contato, a seleção é em São Paulo, eu estava no Rio, entra em contato com eles, fala a verdade e explica que você não quer perder a oportunidade. Fomos até a casa do meu tio para poder ligar, porque o telefone da minha casa era bloqueado para ligar para outro estado, e fomos mais uma vez na casa do meu tio, e aí ele deixou a gente ligar para São Paulo, entrei em contato com o RH da TAM, e eles falaram, olha, você está desclassificado, não tem como, daqui a 6 meses você pode aplicar de novo. Falei, mas moça, pelo amor de Deus, eu achei que fosse demorar a chamar. E a menina falou, olha, eu não posso fazer isso, a menina do RH, mas você fala aqui com a chefe do RH e vê o que ela pode fazer por você. Conversei com a chefe do RH, ela me explicou que não podia, que eu estaria desclassificado. E vocês estão prestando atenção aí em Deus operando nisso tudo, né? Como é que funciona. A chefe do RH falou, olha, Rodrigo, você estaria desclassificado, mas eu não sei porquê, isso é completamente antiético, eu não poderia fazer isso, mas eu sinto uma vontade em você e uma verdade. Eu vou te dar o meu telefone pessoal, o número do meu celular, você vai fazer o seu cursinho, você vai fazer a sua prova do DAC, porque a ANAC na época era o DAC, e você vai conferir o gabarito. No final do gabarito, você não vai nem esperar o resultado oficial. Se você tiver certeza que você passou, você vai me ligar e eu vou marcar a sua seleção. Passou aquele período, eu terminei o curso de comissário, fiz a prova do DAC, passei, conferi o gabarito, tinha acertado todas as questões, graças a Deus. Entrei em contato com ela marcou minha seleção. E a minha seleção foi no dia 25 de novembro de 2005, no dia da minha formatura do curso. Enquanto a minha turma se formava, minha mãe e minha avó foram lá receber o meu certificado do curso e eu estava em São Paulo fazendo a minha seleção para TAM. Eu não esqueço nunca mais disso, eu fui aprovado na seleção, eu passei, conquistei as minhas asas, comecei o meu treinamento no dia 6 de fevereiro de 2006. Ano que vem já vão fazer aí 20 anos que eu entrei para aviação. E isso mostra para vocês, quando você persiste, você consegue, e que você não deve ignorar os sinais divinos, os sinais de Deus, a sua intuição, as coincidências, as portas que se fecham para novas portas se abrirem. É isso, gente. Foi assim que eu comecei, eu entrei na carreira, fiquei na TAM por 8 anos, saí da TAM, fui pra Gol, fiquei mais 3 anos, estou na United há 8, vou fazer aí 20 anos de carreira. Então, espero ter matado a curiosidade de vocês de como eu entrei pra aviação. Espero que esse meu relato possa ajudar você que está na dúvida, você que está tentando. Eu sei que eu fui chamado rápido demais, eu sei que é muito difícil para você ser chamado, que demora, mas insiste. Essa semana mesmo eu tive uma seguidora que estava tentando há 6 anos, ela finalmente foi chamada e agora ela conseguiu conquistar as asas dela. Então é isso, a vitória é de quem persiste, a vitória é de quem tem fé, a vitória é de quem acredita. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Se foi satisfatório para vocês, vocês acham que minha história pode ajudar outras pessoas,
Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, comenta, deixa o seu comentário, eu costumo responder todos os comentários do que você achou da minha história e vamos inspirar aí mais pessoas, não só na minha carreira, como várias outras carreiras, a insistirem, a correrem atrás dos seus sonhos. E é isso aí, gente. Obrigado, um beijo e fiquem com Deus.